treta. Nada vai impedir a gente de fazer esse dia acontecer. Tá repreendido todo o espírito que está tentando fazer a gente perder o foco. Só porque hoje a gente ouviu, né, uma pessoa próxima da gente dizendo que uma pessoa da família dela está se identificando muito com essa live, né? Então, creio que está chegando muitos corações aí quebrantados. E o inimigo está tentando... Deixa eu ver se eu acho daqui já. Impedir a gente. Mas, calma aí, amor, deixa eu falar aqui. A gente começou uma live antes, a gente não conseguiu dar prosseguimento. E depois a gente fez outra live, não conseguimos dar prosseguimento, mas essa agora vai, entendeu? Em nome de Jesus. Tanto vocês quanto nós seremos muito abençoados, porque a gente convidou um pastor para estar na palavra com a gente, é o pastor Davi. E ele é muito bom e eu tenho certeza que ele vai abençoar a sua vida. Então fica com a gente até o final, tá bom? Vamos esperar ele chegar. Só tem que ver, né? Esperar ele entrar aqui com a gente. Eu acho que não tem muita gente. Pra quem não sabe, ontem eu fiz uma live com a participação da Rebeca e foi uma bênção, foi muito top. E hoje é a vez do Thiago, cada dia a gente tá revezando, né? Tem dias que sou eu, tem dias que é ele. E hoje ele quis chamar esse pastor. A gente tinha tentado contato com alguns outros e a gente não obteve retorno, e por isso que na outra live a gente ficou meio perdidos. Mas agora o pastor Davi respondeu e ele disse que vai estar aqui com a gente. Eu tenho certeza que ele tem uma palavra para abençoar a sua vida. Quer chamar ele no teu celular, amor, e avisar ele que já começou? Porque eu acho que ele entendeu que a gente ia começar daqui a 20 minutos. Eu falo que tem que ver se ele mandou. Deixa eu falar com ele. Aqui, ó. Nossa, Vamos lá. Eita! Hi! Ô, Glória! Tá escutando bem? Pode ser Jesus? Deu certo, né? Deu certo? Tá escutando a gente bem? Sim. Estão me ouvindo bem aí, graças a Deus? Estamos. A gente está feliz com a sua presença. Já estava no coração do Thiago e eu sei que você tem uma palavra para abençoar a nossa vida. Então, que Deus te use grandemente. Se sinta em casa, abraçado por essa igreja, por essa legião de pessoas que estão aqui ouvindo a gente. E é isso. Depois a gente complementa aí a palavra. Fica à vontade. Amém. Quero louvar a Deus por essa oportunidade de estar aqui com vocês, falando daquilo que é bom, daquilo que é do céu. E muito feliz por essa live. Sempre estou acompanhando minha esposa Priscila. E vocês têm sido um canal de bênção. E eu quero deixar uma palavra aqui para os corações, para vocês também. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Essa palavra tem ardido em meu coração, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, Thiago. Aí fora, você liga a televisão, fala uma coisa, você vai na internet, estão falando outra. E a cada dia que passa... Mas eu tenho certeza que Deus está no controle. Amém. E Deus vai nos dar vitória. Vamos lá? Filipenses 3, 13. Diz assim: irmãos... Eu só vai fixar aqui, peraí. Pode falar, pode falar. Filipenses 3, 13. Isso. Pode falar, professor. Filipenses 3, 13 diz assim: irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, Aleluia. E avançando para que estão diante de mim. Irmãos, quanto a mim, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para que estão adiante de mim.
Eu gosto de meditar quando as coisas estão difíceis, quando os momentos não estão bons, ou não está tudo bem. Porque se você entrar dentro desse versículo, você vai perceber que aqui Paulo está deixando um segredo. Paulo está deixando uma chave. E ele está deixando uma direção. Paulo está dizendo aqui, irmãos, eu não quero falar nada sobre a minha chegada, não quero falar nada sobre as minhas conquistas, mas uma coisa eu faço, e é bom a gente seguir exemplo de homens de Deus, é bom a gente seguir exemplo de mulheres de Deus. Paulo disse assim, esquecendo das coisas que para trás ficam, e sigo para as coisas que estão adiante. Então, Paulo está falando sobre avançar. Paulo está falando sobre ir. Paulo está falando sobre chegar em algum lugar. Só que antes dele ir, antes dele avançar e chegar em algum lugar, ele está dizendo que primeiro esquece. Primeiro ele deixa o que para trás ficou, para depois ele seguir. Por que Paulo, Isadora e Tiago está dizendo que primeiro eu esqueço, depois eu sigo? Porque não adianta seguir com os amarras do passado. Não adianta seguir com problemas pendentes do passado. Eu estou sentindo Deus, eu sou pentecostal, gente. Amém. Não adianta, aleluia. Eita, mistério. Tiago, o negócio está forte nessa live. Meu pai, que presença. Amém. Oh, glória. Aleluia. Não adianta seguir com coisas pendentes do passado. Paulo está dizendo, quero avançar livre. Quero avançar solto. Quero avançar leve. Quero avançar sem nada, amarrado. Porque tem coisas que acontecem que nos deixa preso. Tem coisa que acontece que nos deixa amarrado. Aí Paulo está dizendo, antes de avançar, esquece. Antes de ir, joga fora. Yes. Antes de ir para um objetivo, você precisa esquecer os outros que passaram. Em Ageu, na construção do templo, que também está em Esdras, fala que eles estavam felizes, os jovens, porque ele estava construindo o templo novamente, depois de vir do cativo, depois de vir de uma prova terrível. Só que a Bíblia também diz em Esdras que os velhos choravam. E por que os velhos choravam? Choravam porque estavam ainda com saudade, vivendo a glória passada. É por isso que eles choravam. E quando eles choravam, os jovens se alegraram, porque os jovens não viveram aquilo. Os jovens não participaram daquilo. Então, para eles, nada aconteceu. Vamos se alegrar com o momento. Vamos adorar a Deus pela construção, reconstrução. Aí Ageu se levantou e disse, vocês estão vendo essa casa e não estão dando nada para ela. Porém, uma coisa eu falo, que eu vou fazer algo que vai tinir os ouvidos. Minha é a prata, meu é o ouro, e a glória da segunda casa será maior do que da primeira. Percebe-se que Ageu está dizendo, eu sei que a primeira glória foi boa, eu sei que a primeira glória foi um momento que vai ficar marcado, eu sei que a primeira glória de Salomão, de Davi, que deu a planta, que deu os utensílios para Salomão, foi uma coisa extraordinária, uma construção inédita. Mas o que eu vou fazer agora é bem maior. Uau. Mas o que eu vou fazer agora, a glória será maior. Porque nós estamos vivendo uma transição. Toda vez que Deus traz uma transição, Ele permite um vale. Lá no Salmo 23, o salmista fala que o Senhor, meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente nas águas tranquilas, refrigera minha alma. Só que aí vem um vale. Mas depois, ainda que eu andasse pelo vale, mas depois do vale já começa a vir vitória. Como? Preparar-me uma mesa.
Na presença dos meus adversários, ungiste a minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Teve uma transição. Então, o que Ageu está dizendo? A glória será maior. Mas, Isadora e Tiago, só vai viver essa glória quem esquecer a glória passada. Quem esquecer os momentos passados. Quem esquecer os episódios passados. Porque, às vezes, tem pessoas dobrando o joelho e está orando para viver o momento que passou lá atrás. Para viver um momento que já foi. Só que Deus, com a sua infinita graça, Ele sempre terá algo novo para nós. Ele sempre terá algo diferente para nós. Ele sempre terá coisas que vai marcar a nossa vida mais do que marcou. Mais do que foi feito lá atrás. E você que está aqui nessa live, entenda em nome de Jesus que Paulo está dizendo. Para mim avançar, eu tenho que esquecer. Aí Ageu está dizendo, mas para viver a glória da segunda casa, tem que esquecer a primeira glória. Uma senhorinha chamou um corretor e queria comprar um apartamento e o corretor não encontrava na cidade. Quando ele foi entender como que ela queria, era como o apartamento dela ainda de solteira. Ele falou para ela, minha senhora, não vai encontrar mais uma casa que tem fogão a lenha. Não vai encontrar mais uma casa desse jeito, isso passou. E ela dizia, mas eu queria tanto aquela casa. Eu queria tanto morar no lugar como aquele. Mas percebe-se que ela estava presa no passado. E Deus, ele tem vitória aqui. Mas Deus também está falando com alguém aqui. É preciso deixar a primeira glória para viver a segunda glória. Tem pessoas, Adora e Tiago, que não conseguem se relacionar porque foi traído lá atrás, aí não consegue mais outro relacionamento porque tem medo de viver a mesma dor. Só que as coisas passaram. A Bíblia diz que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. E uma palavra que Deus está ardendo no meu coração aqui, eis que tudo se fez novo. Eis que tudo se fez novo. Então, para a gente fechar, para não ver a vigília, né, varão? Percebe que Paulo está dizendo, para viver o avançar, tem que esquecer. Para viver a glória da segunda casa, tem que esquecer a primeira. Deus pode te dar um jovem abençoado ainda para você casar, você que está nos assistindo. Deus pode ainda te dar um emprego melhor do que você tinha. Deus pode te dar amigos que você nem imagina, que vão dar sangue, dar vida para você, entre aspas. Então não fica presa no trauma passado. Ei, você que está assistindo, não fica preso nos problemas passados. Sabe por quê? Porque o nosso Deus é um Deus de coisa nova. É um Deus de vitória. É um Deus que dá a sua paz, como diz a canção, né? É o Deus que dá a paz que excede o entendimento. Amém. Então, irmãos, vamos fazer como Paulo. Vamos esquecer e vamos avançar. Vamos se livrar do que nos prende. Moisés, 40 anos depois, ainda tinha um trauma de uma palavra de um escravo, quando ele diz, quem constituiu você como juiz sobre nós? Quando Deus falou, Moisés, vai lá livrar meu povo, Moisés falou, mas eles não vão me aceitar. Ô Moisés, já tem 40 anos, aí Deus teve que fazer um processo na vida dele, para ele ir lá. No final, sabe o que Deus falou? Ei, aqueles que procuram a sua morte estão mortos, para Moisés ter coragem de ir. Ei, irmãos, você que está nos assistindo, tem coisa que já passou, você já era para estar usufruindo de coisas que ainda está pedindo, porque tu está deixando o que passou misturar, chegar, tu está deixando o que passou atrapalhar você. Deus abençoe Tiago, Isadora, continue com esse projeto, vai para cima, orem. Eu tenho uma alegria imensa de ser amigo de vocês, porque eu sei que vocês são pedras preciosas, menina do olho de Deus. Então, para a meditação de vocês e de quem está nos assistindo, para avançar tem que esquecer. Yes. Para ser vitorioso amanhã tem que esquecer os problemas de ontem. Zerou, vida nova. Avance. Deus abençoe, gente. Ô, Davi. Oi. Tá escutando? Tô.
Cara, glória a Deus pela essa palavra. Eu sou suspeito para falar de você, você sabe, né? Você é um cara que sempre que eu preciso de oração ou como, mano, vem pra cá, vamos pro monte morar, você sempre disse sim, né? Então, eu queria que tu contasse só um pequeno testemunho do que aconteceu na tua vida, algo bem rápido para as pessoas verem que também Tem uma que, história. que tem uma história por trás. Hoje você prega no Brasil todo, mas para chegar até onde você chegou, tem uma história por trás. Eu queria que você contasse algo que O seu testemunho. é, Então, então, o testemunho dele verdadeiro, verdadeiro tem que ser outro dia, que é resenha demais. Mas conta alguma coisa que opa. Deus fez aí nesses próximos dias. Eu preciso ir atrás do carregador aí. Então, tá travando? Estão me ouvindo bem? Estamos Toma. ouvindo. Começa a falar nisso, chega a suar o pretinho, aí. Vai pra lá, rapaz, quietinho, senão eu te faço uma massagem. Então, a minha história, o Thiago sabe, complicada, varão, mas eu costumo dizer que eu vivia numa prisão. Eu vivia numa prisão, eu não tinha um coração voltado a Deus. Eu era aquele jovem que fazia coisas sem Jesus, sem o Espírito Santo. Tinha uma mente cauterizada, para mim o errado era certo. E eu sempre tive o sonho de ser jogador de futebol. Sabia jogar, mas tinha as limitações. Morava no interior, não tinha contato, não tinha empresários. Peraí. Voltou. Agora voltou. Parou na parte que você não tinha empresários. Então, não tinha empresário, não tinha quem me ajudava. E, infelizmente, a necessidade é a porta do inferno, né? Por uma paixão, por uma necessidade, recebi uma proposta e caí no mundo errado. Fui jogar futebol, porém, como a gente fala no futebol, né? Tive que mudar algumas coisas, mudei meu nome, falsifiquei, né, o meu documento. Ó, pra você ver o que que um homem sem o espírito. Opa! Olha pra você ver. Olha pra você ver o que que um homem sem o Espírito Santo, né? Sem uma direção, sem uma palavra, ele faz, né? Aquele sonho, aquela carência. E fui jogar, achava que aquilo era certo. Só que aí, quando chegou em Santos, comecei a jogar futebol, as coisas começaram a clarear, mas tinha um negocinho errado, né? E só que eu comecei a orar, a buscar Deus. E algumas pessoas já começavam a falar: "Ah, olha lá o gato", aquela coisa toda. E só que eu sempre orava e dizia a Deus: "Deus, só não me deixa perecer, não me deixa morrer sem a tua salvação". Acostumei com aquele negócio. Só que um belo dia eu conheci, né, minha esposa, Priscila Lessa, que está comigo já, vamos fazer agora 13 anos de casado. E ela casou, tinha 16 anos, mas não segue como exemplo, viu, gente? Que é brabo. E nós vamos fazer agora 16 anos. E ela começou a orar por mim, começou a levar para o monte. E assim, desde quando eu conheci o Tiago, eu sempre falei pro Tiago, né, Tiago, ó, Isadora é benção, varão. Vai te ajudar, vocês vão se ajudar. Porque a Pri também cantava na igreja, aquela coisa toda, como até hoje, porém, ela me ajudou, me levou para a igreja, eu ia pro monte. Só que eu ia com medo, né? Ficava vendo vulto, É, filho. ficava querendo sair correndo. Ficava vendo, você querendo sair correndo de lá. E um belo dia fui no Santos, aí começou a procuração, porque começou a aparecer proposta de time da Europa. Só que aí o Santos, algumas pessoas sabiam, né, dos problemas e começaram a investigar aquela coisa toda. Aí um belo dia eu contei para um amigo, falei para ele, falei para um diretor, falei: ó, agora eu estou firme com Jesus e aonde está Jesus não tem mentira, né, Tiago? Aí tive que falar a minha história, falei para o juiz, foi para tribunal, peguei 2 anos de serviço comunitário. Saiu no jornal. Ah, jornal era a capa do jornal, gato, gato, não parava todo dia. Tinha E acabado só que eu já estava. Eu tinha acabado de pedir o pai da minha esposa em namoro.
E é brabo. Aí foi aquela luta, né? Mas aí Deus me deu vitória, fiz muito jejum por ela e Deus segurou a benção. E conheci Jesus de verdade, tive um encontro. E isso daí na minha vida, graças a Deus, eu aprendi que hoje tem 1% de mentira, o resto tudo é mentira. E hoje estamos aí pregando a palavra e dizendo o Jesus que transforma, que transformou minha vida, ainda transforma, né? E você, se você para pra pensar, a primeira coisa que você precisou fazer para seguir foi esquecer das coisas que passaram, para lembrar que elas não te definiam e não definiam o futuro que você vive em Deus hoje. O que condiz com a palavra que você acabou de pregar. Exatamente. Para você ter uma ideia, eu tive que esquecer, porque eu continuei em Santos, por causa da minha esposa, que era namorada, tive que enfrentar tanta coisa, mas todo dia eu pensava isso vai passar. E eu ficava olhando o futuro, eu casado, meu filho, só não via de olho azul, né? Mas graças a Deus veio. E o meu filho... Ô, Davi, depois de tudo isso ainda, se converteu, aceitou Jesus, ainda teve proposta, né? Com o nome Sim. certo, com a idade certa. Isso, tive proposta, com o nome certo, aí meu empresário queria levar eu para o São Paulo, para o Corinthians, aí apareceu uma proposta da França, do Mônaco, só que aí teve um dia que começou a arder meu coração para me pregar a palavra, porque meu avô pastor, meu pai pastor, minha mãe, minha irmã, só que eu era ovelha negra, escurinha, né? Queria nada disso para minha vida. Aí o que eu fiz? Um belo dia estava orando, veio um varão para mim e falou assim, ó, você pensa um caminho, mas Deus tem outro para você. Aí eu falei, meu Deus, esse cara é doido. Aí, um belo dia, o Espírito Santo falou comigo assim, ó, você precisa entender o seu chamado. Aí teve um processo, né, Tiago, que quando eu conheci meus pastores, que o filho do meu pastor José Carlos, né, o Dani, ele deu uma parada cardíaca no hospital fazendo exame de urina, e os médicos falaram que ele ficou 50 minutos morto. E eu tinha acabado de conhecer eles. E ele ficou entubado para 20 dias para não matar a família junto. Porque o médico já tinha falado que já era. E a igreja começou a oração. E eu cheguei na igreja, cheguei na casa dos pastores, que eu fiz amizade logo com eles. E eu estava no altar orando, numa vigília que nós fizemos para Deus ressuscitar, porque Jesus ainda ressuscita mortos. E eu acredito nisso. Aí eu comecei a buscar Deus, aí o Espírito Santo falou comigo. E agora? Você orou, você profetizou, acreditou, porque eu profetizava, o Senhor pode ressuscitar, o Senhor pode ressuscitar o Daniel de lá. Só que aí eu entendi o que Deus estava querendo, porque eu senti, parecia que o Espírito Santo saiu de mim assim. E falou para mim, sabe? Uma coisa assim, parece que eu senti algo indo embora. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí Deus falou comigo, você sabe o que fazer. Aí foi quando eu falei com Deus, se Deus trouxesse o Daniel de volta, se desse a vida a ele, acabasse com o sofrimento dos pastores, dos meus pastores, eu nunca mais jogava bola profissional e ia pregar a palavra. E aí, daí 2 dias, o Daniel acorda em meio coma, o sedativo, e começa a chamar o pai dele, o médico falou que ele ia estar vegetando, quando o pai dele chegou, ele já conheceu o pai dele, e está até hoje aí, para a glória de Deus aí. E Deus ressuscitou o Daniel. E hoje estou pregando a palavra. Muito top, irmão. Cara, isso é muito forte, porque quando você fala que Deus ainda ressuscita mortos, às vezes você não está morto fisicamente, mas você está morto espiritualmente. Você já não vê sentido para o que você está fazendo. E essa é uma coisa que Deus quer ressuscitar na nossa vida, sabe? E às vezes a gente está tão vivendo no nosso passado, tanto olhando para as coisas que aconteceram no nosso passado, que a gente esquece que Deus pode sim reconstituir um futuro de bênção para a minha vida. Deus pode sim me dar uma expectativa nova, uma visão nova e me fazer viver novamente, sabe? E acho que o teu testemunho de vida diz muito sobre isso. Você pode não ter morrido, mas Deus ressuscitou alguém que estava morto dentro de você. Amém. Sim, muito bom. E é verdade, Isa, olhando para os dois lados, é verdade. Tem muitos jovens aqui assistindo a gente, e Deus tem falado comigo com depressão. Alguns pensaram em se matar hoje, estão aqui nessa live, e nós já estamos aqui falando de vida, e eu via como o Espírito Santo visitando pessoas aqui com espírito de suicídio, jogando por terra
e recebendo vida. Jesus. Não preciso eu falar em línguas, não preciso eu gritar. Aleluia, meu Deus, Espírito Santo, me ajuda, Jesus. Eu não preciso gritar, Tiago, não preciso, Isadora, falar. Mas Deus falou comigo que esses 10 dias, Deus livrou muita alma de jovens do inferno através de vocês. Yeah. Muitos jovens com a corda no pescoço, a morte já cantando o hino da vitória dela, que eu não quero nem saber qual é. Essa live de 10 dias, Deus falou comigo, um dos propósitos, eita glória, Remictaui, meu Deus, eu sou pentecostal, eu não aguento. Ei, um do propósito, aleluia, foi cortar laço de morte na vida de jovens de suicídio, Tiago. Ô Jesus, ô mistério, ô mistério. O inimigo investe contra nós porque sabe o que nós carregamos, Tiago. Sabe o que a Isa carrega, sabe? O inimigo, ele lutou contra mim e a Pri o tempo todo. Ele não queria a gente junto. A gente nada dava certo, era uma luta. Aquelas lágrimas quentes, Tiago, que desce aqui, encosta aqui embaixo, ó. Essa aqui que é a pior. Você sabe dela, né? Você conhece. Porque o diabo vê o que a gente carrega. Mas é isso, gente. Senão vira vigília, hein? Glória a Deus pela tua palavra. Deus te abençoe, você, sua família aí, sua esposa, seu filho. Espera para marcar um dia vir aqui no Rio de Janeiro. Valeu? Tamo junto, meu parceiro. Deus abençoe vocês. Valeu. Obrigado, hein? Aí, ó. Ah, lindão. Valeu. Então, tchau. 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 Se liga. Ele tem que sair lá, amor. Aí. Gente, que palavra forte. Testemunho, né? Eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. E agora eu entendi tudo, cara. O inimigo tá furioso com a gente. Não só com a gente, furioso com todas as pessoas que estão para falar do amor de Deus, todas as pessoas que estão para falar da palavra de Deus. Mas ele, mais uma vez, perdeu. Essa noite foi noite de vitória. Quem venceu foi o Espírito Santo. Quem venceu foi Deus. A honra disso é dele, a glória é para ele. E assim como o pastor Davi falou, as coisas velhas ficaram para trás e agora tudo se faz novo. Eu profetizo na sua vida que você vai sair dessa live comprometido em esquecer do que ficou para trás para que você possa viver um futuro de intimidade, um futuro de colheita, cara. Porque presta atenção, muitas vezes você se envolve em coisas tão profundamente que se torna raiz dentro de você. Mas Deus está vindo aqui para arrancar as raízes da iniquidade, arrancar raízes do passado, raízes que te definem, que você chega para as pessoas e você tem que contar o que você tá sentindo. Você tem que falar assim, cara, eu sou isso, isso e isso. Você se define como seu erro, você se define como seu passado, mas a palavra está dizendo para você, tudo ficou para trás e agora tudo se fez novo. Amém. Isso não te define, os erros do seu passado não vão mais te definir. Você não é o que você fez, você é o que você vai começar a fazer a partir de hoje. Você é o que Deus vai começar a fazer a partir de hoje. Se permita viver, se permita ser livre, se permita usufruir daquilo que Deus tem dado para você. Porque Deus tem dado grandes coisas, você só ainda não aprendeu a cuidar e a amar aquilo que Deus tem dado para você. Talvez você questione o lugar que você está hoje. Deus, por que o corona? Por que a falência? Por que a falta de dinheiro? Por que isso? Por que aquilo? Quando você olhar para isso com olhos de amor, você vai perceber que tudo ficou para trás. E agora, a partir do que está acontecendo, as coisas vão se fazer novas. Amém. Talvez fosse preciso passar por toda essa seca para que viesse uma grande colheita na sua vida. Amém? Glória a Deus. Eu creio para isso na minha vida. Creio isso em todas as áreas, profissional, espiritual, áreas de relacionamento. Eu recebo a cura, eu recebo um novo tempo. Amém. Eu creio que tudo aquilo que me fez mal ficou para trás e agora é um novo tempo para minha e para sua vida. Amém. Amém? Quer complementar? Ora, então, para a gente finalizar. Pai, em nome de Jesus, quero te agradecer por esse momento maravilhoso, Obrigado, Pai. Senhor. Sabemos que o inimigo tentou, Pai, nos envergonhar, mas ele perdeu, Pai. Aleluia. E eu te agradeço por mais essa batalha que o Senhor venceu, Pai, diante de todo esse povo. Que essa palavra possa testificar no coração dessas pessoas que têm um passado preso sobre elas, Pai. Que você possa libertar. Elas agora, Pai, estão permitindo que o Senhor entre na vida delas, em nome de Jesus. Arranca a dor, arranca a angústia, Aleluia. Pai. Que agora, que nem a Isa falou, Pai, que diante de hoje para frente possa ser tudo novo, Pai. Que o que ficou para trás ficou, Senhor. Aleluia. E que o Senhor possa abençoar, Pai. Abençoe já o amanhã, que cada pessoa possa ir para o seu trabalho feliz e alegre, dependendo da situação, mas que ela possa ver, Jesus, que o Senhor
é a que dá a vitória. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Gente, eu vi que muitos de vocês estavam comentando a respeito da Fabiola Mello. Fabiola é uma grande amiga. No nosso casamento foi quando a Fabiola contou que ela estava grávida, né, amor? Nós ficamos muito felizes por ela, nós realmente intercedemos pela vida dela. Mas, infelizmente, hoje ela contou a notícia de que ela perdeu o neném. E eu sei o quão impactante isso foi para ela, o quão mal ela ficou e o quanto que era um sonho da vida dela, sabe? Anos tentando e quando finalmente aconteceu, infelizmente teve essa perda. Mas agora nós vamos orar para que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Isso aconteceu com ela, mas tudo vai se fazer novo. Porque essa palavra pode não ter sido para mim, pode não ter sido para você, mas foi para alguém e nós podemos testificar o que está dizendo nessa palavra de Filipenses. Nós também podemos profetizar ela para a vida do Samuel e da Fabiola. Amém. E eu creio, em nome de Jesus, que ela vai conceber um filho, porque Amém. Família é plano do Senhor. E a glória da segunda casa, sim, vai ser maior do que a primeira. Então vamos orar aqui por ela agora. Senhor, eu te peço pela vida da Fabiola, que está agora na sua casa, ou seja, lá onde ela estiver, Pai, que o Senhor possa estar tocando no seu coração, trazendo para ela o conforto, Pai, trazendo para ela o consolo. A tua palavra diz que você é o nosso consolo na hora da angústia, Deus, e que a sua alegria é a nossa força nos dias de tristeza. A sua palavra fala, Deus, que nós devemos te clamar, para que o Senhor venha responder os desejos do nosso coração. Sua palavra fala que nós não recebemos porque não pedimos da forma certa. Então agora nesse momento eu venho te pedir, crendo que ela já recebeu um milagre, crendo que ela já recebeu o filho da promessa, Jesus, um filho que irá devastar as portas dos infernos, Senhor. Eu profetizo em nome de Jesus um tempo de colheita na vida da Fabi e do Samuel, Pai, que o tempo é do Senhor. Sim. E que a dor que ela está passando agora não se compara com a alegria que ela vai viver amanhã, Pai. Sim, o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela tem sido serva fiel, ela tem orado, Pai. Eles têm buscado e jejuado por dias melhores. Mas agora eu te peço, Espírito Santo, vida naquele ventre, todo espírito de morte, todo espírito que não tem permitido gerar vida naquele ventre, nós repreendemos toda má formação. Em nome de Jesus, o próximo filho será perfeito. Amém. Ele virá com saúde, Pai. E essa gestação vai ir até o fim, os 9 meses. Em nome de Jesus, Pai, dê força para eles nesse momento. Que o Senhor possa ser o consolo deles. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pessoal, você que ouviu essa oração, vá lá no perfil da Fabiola Mello. É Fabiola Mello, Fabiola, tá? Não Fabiola. Fabiola Mello. E você vai comentar lá no último post dela, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Tá bom? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Nós amamos vocês. Que vocês sejam edificados por essa palavra todos os dias da sua vida. Em nome de Jesus. Beijo. Beijo.